Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um Café Impacto na Gestão. Aqui a gente ajuda empreendedores a organizar o seu negócio para vender mais e ter lucro. O objetivo desses encontros é responder às dúvidas, questões que esses empreendedores que participam aqui e que, porventura, você que está assistindo esse conteúdo, se tem as mesmas dúvidas que essas pessoas, a gente também vai te ajudar. Olha só, se você não está vendo isso aqui ao vivo, em algum lugar, do lado desse vídeo tem um campo de comentários. Então, se você tem alguma coisa que você quer perguntar, alguma coisa que você vai ouvir aqui nesse vídeo que despertou alguma dúvida para você, coloca aqui no campo de comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar também. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para mais uma rodada do Café Impacto na Gestão, que está sendo muito bacana fazer esses encontros aqui. Se você não viu, esse é o terceiro encontro, já tem os encontros 1 e 2 gravados, tá certo? Em algum lugar próximo a esse vídeo também vai ter, se não, manda uma mensagem para mim que eu mando o link para você assistir. E agora, quem começa fazendo a primeira pergunta desse encontro de hoje, pode mandar que a gente está aqui para fazer a nossa parte. Pronto, manda, jovem! Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Que é o meu terceiro aqui junto com você. Está sendo muito legal, está sendo muito produtivo. A pergunta, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou dar uma organizada para poder ela fazer sentido, tá? Ok. A primeira é um conselho, tá? Uma sugestão ou uma orientação para quem está começando um negócio agora do zero, tá? E ainda assim, no último você falou um pouco de missão, visão e valores. Como é que inaugurar um negócio do zero, qual é a sua percepção, a importância de ter missão, visão e valores estabelecidos? Ok. Tem muita gente que acha que missão, visão e valores é coisa para inglês ver. Porque algum dia chegou ali um consultor de alguma empresa e disse, você tem que ter missão, visão e valores, e a pessoa fez de qualquer jeito, e até o próprio consultor, e infelizmente existem consultores despreparados, do mesmo jeito que existem consultores muito bons, existem consultores despreparados, consultores de livro. E aí esses caras dizem, olha aí algum aí na internet, vê um modelo de alguém que tem um negócio parecido com o seu, copia e pega como modelo ali, o pessoal termina copiando na íntegra o que outra pessoa faz, coloca lá, vai para a parede e aquilo não tem eficiência nenhuma, não funciona como uma ferramenta de gestão para o negócio. O que os empreendedores precisam entender, principalmente os micro e pequenos empreendedores, é que estabeleceu o que a gente chama de diretrizes estratégicas, que é uma diretriz para a estratégia do negócio, que é composto por missão, visão e valores, é um instrumento de comunicação. Eu posso chutar aqui que 90% dos problemas de uma empresa é fruto de comunicação. Se você for olhar na íntegra, você vai ver que as pessoas elas não estão alinhadas, elas não estão se comunicando bem. E aí uma pessoa rema para um lado, ou a outra pessoa rema para o outro, a empresa gasta energia, as pessoas gastam energia, o negócio gasta energia e não chega a resultado nenhum, porque não existe alinhamento. Então, quando a gente fala de missão, visão e valores, a gente quer dizer o seguinte: missão, para que esse negócio existe? Qual é a finalidade desse negócio? Visão, aonde eu quero chegar? Onde é que eu quero estar? Eu agora estou aqui no ponto A, eu agora tenho um faturamento de 100 mil reais, eu quero aumentar para um faturamento de 200 mil reais, eu hoje tenho 3 mil clientes cadastrados, eu quero aumentar essa base para 6 mil clientes cadastrados. Então, tudo isso é visão de futuro. E essa visão, ela serve para dizer às pessoas da organização, olha, é para lá que nós vamos, esse é o caminho que nós vamos seguir. Com a missão, que é o que a gente faz, qual é o nosso propósito, para que a gente existe, e aí vem o fundamental, que são os valores. Os valores é como a gente faz isso, como a gente faz o que faz, que coisas são aceitas, que comportamentos são aceitos, que comportamentos não são aceitos, como a gente age, como a gente anda, como a gente se comunica com o cliente, como a gente resolve problema, tudo isso são os valores do negócio. E é interessante que nem todo mundo
dar o devido valor aos valores. E aí, quando o empreendedor ele começa pequeno e ele não tem ali estabelecido quais são os valores do negócio, que geralmente quando a empresa é pequena, os valores do negócio são os valores do fundador do negócio, do empreendedor, quando aquilo não tá claro, que valores devem se praticar, que comportamentos devem ser praticados, o que é aceito, o que não é aceito, o negócio começa a crescer, se o produto ou serviço for bom, chegam novas pessoas, essas pessoas já não têm a mesma oportunidade de conviver tão perto do fundador do negócio, do empreendedor, e aí é aquele momento onde a empresa começa a fazer tudo diferente do que o cliente esperava. Por quê? Porque a empresa cresceu, as regras não estão estabelecidas, as regras são os valores, e aí as pessoas fazem as coisas do jeito que elas querem e não do jeito do fundador, que foi o jeito que fez com que a empresa viesse a crescer. Então, meu amigo, missão, visão e valores são um grande instrumento de comunicação da empresa. Para que serve, Ricardo? Para dizer como fazer as coisas, o que é aceito, o que não é aceito, e fazendo o que a gente faz, aonde a gente quer chegar, para que não tenha o risco de uma pessoa estar remando para um lado, outra pessoa estar remando para o outro, e a canoa está rodando em círculos sem chegar a lugar nenhum. Beleza? Cara, isso explica tanta coisa. No programa passado, a gente estava falando justamente que tem muita gente... Na verdade, você respondeu uma coisa no programa passado, né? Porque tem muita gente produzindo de qualquer jeito, porque provavelmente as pessoas estão colocando os valores dela, sem saber disso, né? E postam qualquer coisa de qualquer jeito, e o impacto é sempre muito negativo, né? Faz sentido isso? Assim, uma empresa, ela se comunica com o mercado também através dos seus valores, né? Também através do que ela acredita. Então, assim, uma empresa, vamos falar de construção de marca, tá? Os valores, eles têm um impacto profundo na construção de uma marca, porque os valores, eles ditam o que é aceito, o que não é aceito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como a gente fala, o que a gente não fala, o que pode e o que não pode. Então, se você vai lá na casa da... Você era criança, ia lá na casa da sua avó, na casa da sua mãe, você tinha uma regra. Na casa da sua avó, era outra. Então, na sua casa, podia tomar refrigerante, podia chegar em casa depois das 10 e podia fazer um monte de coisa, podia acordar mais tarde e podia almoçar na hora que queria. Talvez na casa dos seus avós, era uma casa mais tradicional, e você, antes das 10, tinha que entrar em casa, não podia tomar refrigerante e tinha hora para acordar, para tomar café e hora para sentar no almoço, porque seu avô ditou. Então, assim, você é o mesmo ser humano, porém, na sua casa, você segue as regras do seu pai e da sua mãe. Na casa dos seus avós, você tem que seguir a regra dos seus avós, porque senão, seus avós não deixam você passar as férias lá e vão mandar você de volta para a casa dos seus pais. Você não é aceito. Na empresa, meu amigo, é igualzinho, quando os valores estão estabelecidos. E aí você deixa claro para as pessoas que vêm trabalhar com você, os colaboradores que vêm trabalhar com você, quais são os seus valores, o que é aceito, o que não é aceito. E aí a pessoa, ela pode até ter um determinado comportamento na casa dela, no cotidiano. Claro que esse comportamento não pode destoar tanto do que são os valores do negócio, né? E aí, com isso, quando a pessoa vem para a sua empresa trabalhar, ela sabe quais são as regras. E aí ela sabe que se tem que trabalhar com o cabelo penteado, com coque, com a roupa por dentro e etc e tal, e é uma regra da empresa, ela pode até andar toda despojada na rua, mas dentro da empresa ela sabe que faz parte do conjunto de valores. E esses valores praticados são o que constroem uma marca e é uma comunicação também com o mercado. Porque se você compra produto de determinadas marcas, com certeza é porque você se identifica com aquelas marcas. E geralmente você se identifica com aquelas marcas por conta dos valores daquela marca. Então, quem compra produtos da Apple, por exemplo, provavelmente são pessoas que gostam de sofisticação, gostam de tecnologia, gostam de produtos que tem uma marca forte, status e tudo mais. Uma pessoa que não valoriza nada disso, dificilmente ela vai comprar um produto da Apple, até porque esse produto
não representa valor para ela. Não tem valor. A proposta de valor desses produtos não casa com a proposta de valor da vida dela, está fora dos valores. Então, é um impacto muito grande que as pessoas estão alheias a isso, a grande maioria. Grandes empresas estão muito atentas a isso, mas micro e pequenas empresas geralmente estão muito alheias. E se você perguntar quais são os valores do seu negócio, as pessoas não sabem. Uma coisa que eu tenho, que é um dos valores de tudo que eu faço, cuidar do sucesso do meu cliente. Seja no negócio que eu sou sócio que vende produto, seja aqui no meu negócio de educação empreendedora, um dos valores é cuidar do sucesso do cliente. Então, todo mundo que vem trabalhar comigo, seja uma pessoa que trabalha na equipe, seja uma pessoa que é freelancer, se ela acha que cliente é chato, que cliente isso, que cliente aquilo, e ela não está disposta a cuidar do sucesso do cliente, a fazer um algo a mais, a andar uma légua a mais, esse valor dela é diferente dos valores do meu negócio. Então, ela não serve para trabalhar aqui comigo, não serve para trabalhar nos negócios que eu faço parte. Por quê? Porque ela nunca vai entregar aquilo que a gente precisa. Então, imagina, outro dia eu peguei, eu até fiz uma foto disso, eu estava olhando um stand num shopping de camisa de futebol. Tinha lá as camisas, né, de futebol, e aí eu fui olhar lá no stand. E aí o que acontecia naquele stand lá? Eu fiquei pensando, olha só, tem uma pessoa que trabalha, a gente está falando de um time de futebol. Se eu fosse o dono desse stand, o primeiro requisito para alguém trabalhar ali é que fosse torcedor do time. Porque pense bem, se você contrata alguém para trabalhar, ou segundo requisito, que a pessoa que gostasse de futebol. Então, 2 requisitos básicos para eu contratar alguém para trabalhar no meu stand que vende produto de time de futebol é torcer para o time e, segundo, gostar de futebol. Por quê? Imagina que o cliente chega todo animado para falar da goleada que o time deu no final de semana e está empolgado para comprar a camisa e aí recebe um bola murcha. Esse negócio de bola não é para mim, não. Matou a venda, cara. Acabou a venda, matou. E o que é isso? Isso aí é você contratar pessoas que têm valores alinhados aos valores do negócio. Se você tem pessoas que estão alinhadas aos valores do negócio, essas pessoas elas vão conseguir entregar o que o negócio precisa, entregando o que o negócio precisa, isso transpira através da marca. Antes de fazer a outra pergunta, eu vi que a Andrea estava querendo falar alguma coisa. Não, eu ia falar sobre isso mesmo, sobre a questão de valores. Né? O pequeno empreendedor, ele... Eu nem me apresentei, né? Boa noite, gente. Meu nome é Andrea, sou da Submartes. Estou aqui pela primeira vez assistindo, primeira de muitas, com certeza. E sobre o diálogo agora, eu acho que os valores, o pequeno empreendedor, quando ele começa a ter essa visão de que é necessário, abre uma imensidão de coisas, porque você passa tanto a respeitar o seu trabalho, a valorizar, quanto a valorizar os clientes, né? Quando você começa a saber o que você quer. Não, eu tenho lá dos meus valores, que eu tenho um tempo, eu entrego com qualidade, eu entrego com um tempo hábil. E se você não faz isso, então você acaba chocando, né, os seus valores. Então, é muito importante você saber os seus valores e você cumprir o que você coloca ali no seu papel como um valor também. É fato. Mas E essa é uma das grandes armadilhas de quem está crescendo, tá? Não estabelecer os seus valores, não estabelecer qual é a missão e qual é a visão do negócio. Principalmente os valores. Claro que a visão é importante, até porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, os valores é justamente, no momento do crescimento, se você não tem, é como se você estivesse construindo uma casa com um alicerce fraco. Porque presta atenção, a pessoa começa um negócio, e aí eu vou pegar aqui um exemplo que eu tenho muitos alunos lojistas, e eu sei a história deles. Muitos começaram como sacoleiro, sacoleira,
E aí, depois que foi ganhando volume, levou o negócio para dentro de casa, já não dava mais para atender todo mundo, começou a atender em casa, depois desmobilizou uma garagem ali, montou uma lojinha na garagem, aí vai, contrata a prima, a sobrinha, a irmã, coloca alguém mais próximo. Enquanto o negócio está ali com aquelas pessoas, por mais que essa empreendedora, esse empreendedor, ele não tenha estabelecido quais são os valores, o que é que vai acontecer? Pela convivência diária, as pessoas começam a observar como aquele empreendedor se comporta e, na ausência dele, quando tem algum problema para resolver, as pessoas tendem a copiar o comportamento dele e fazer o que ele fazia. É o que eu chamo de o colaborador, ele aprende por osmose. Só que aí o atendimento está bom, o negócio está bom, o produto ou o serviço está bom, a empresa cresce, cresce ainda mais. E aí ele precisa trazer mais gente, é o momento de abrir uma outra unidade em outro lugar ou numa cidade vizinha, aí é que começa o problema. Por quê? Porque essas pessoas novas que chegam, elas já não têm a mesma oportunidade de conviver com o empreendedor, que é onde estão os valores, para ver como ele age e repetir aquilo. E aí, como não tem os valores estabelecidos, as regras estabelecidas, e quem chega novo não foi treinado no que fazer, como fazer, o que é aceito, o que não é aceito, em determinadas situações, como deve se comportar, como não deve se comportar, as pessoas fazem do jeito delas. E aí, o jeito delas é completamente diferente do jeito do empreendedor, que foi o que fez o negócio crescer e ganhar proporções. É por isso que, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem, fulano ali tinha um negócio excelente, agora que cresceu, está ganhando dinheiro, esqueceu da qualidade, esqueceu do cliente, não liga para ninguém, o serviço já não é bom, o atendimento já não é bom, o produto não é bom. Por quê? Porque o que engorda o boi não é o olho do dono. O que engorda o boi é uma boa gestão, é uma gestão bem feita, com regras, com procedimentos, onde as pessoas estão alinhadas, sabendo o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e que metas precisam ser atingidas. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Quem tem perguntas aí para fazer, fique à vontade. Ricardo, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um mural de DNS, você acha qual a importância de alimentar ele todos os dias na empresa? Peraí, primeiro me fala o que é isso, tá? Esse é um mural de gestão diária, que contando fluxo de venda, fluxo de proposta, status de venda, status de... É um gráfico que a gente deixa na sala e tem a importância de alimentar, né? Pronto. Não, eu perguntei só para ter, porque é um termo, né? Às vezes as coisas são as mesmas, mas cada um usa um termo, um nome. Mas entendi, é um painel onde você controla ali o fluxo de proposta. Tem gente que chama isso de canvas do funil de vendas, para entender. Tem gente que chama quem tem fábrica, planejamento e controle da produção e entrega. Então, beleza. A importância de... eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta, tá? Tudo isso que você tem ali naquele painel são indicadores. Então, eu vou trazer isso para a importância de você controlar os indicadores do seu negócio, você saber como o seu negócio está, qual é o passo a passo dos processos e tudo mais. Isso é de suma importância. E eu vou fazer uma analogia aqui de você ter um painel como esse de DNS, fazer o controle diário dele, de você ter um gráfico de farol para controlar ali os indicadores, você tem um painel de indicadores. E aí, qual a importância, Ricardo, de controlar isso diariamente? Não é importante. É essencial. Por quê? Imagine o piloto de um avião sem o painel de controles. Você viajaria nesse avião? Eu não viajaria. E a maioria das pessoas também não. Então, no avião, a tragédia ela é eminente. Porque se o piloto do avião ele não tiver o painel com todos os controles e todos os indicadores,
é só o tempo do avião subir, talvez nem suba, para cair e a gente tem uma tragédia. Qual o grande problema na empresa? É que essa tragédia ela vai acontecendo a conta-gotas. E aí, quando você não tem os controles, os indicadores, as metas estabelecidas, você termina fazendo o que eu chamo de gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí você vai, se afoga no trabalho, se afoga na execução, corre para um lado, corre para o outro, mas no final das contas você não tem controle nenhum sobre o seu negócio. Você não sabe efetivamente quanto você está vendendo, você não tem condições de planejar um fluxo de caixa, você não sabe o lucro do negócio. Se você para controlar um ADRE, se é que as pessoas que fazem DRE, infelizmente tem muita gente que nem controla, nem acompanha a DRE do negócio, e aí o negócio vai sobrevivendo, o dinheiro vai entrando, vai pagando conta, vai fazendo, mas sem controle, a tragédia ela é a conta-gota. E aí pode correr o risco de chegar um dia que a empresa, infelizmente, vai entrar para a estatística do Sebrae de que 90% das empresas quebram no primeiro ano, as outras 10% nos 2, 3 anos e não sei quantas lá nos 5 anos. Ou então, corre o risco da empreendedora ou empreendedor viver com um negócio que só dá trabalho, só gera desgaste, mas não consegue gerar resultado. E essa não é a finalidade de uma empresa. Quando o empreendedor ele começa um negócio, com certeza ele começa porque ele quer uma casa melhor, uma vida melhor, proporcionar uma escola melhor para os filhos. E o negócio não é para escravizar o empreendedor. Claro, no começo, o empreendedor ele precisa dedicar energia, ele precisa dar atenção, é que nem criar um filho. Quando você começa um negócio, e quando você tem um filho, você precisa ter todo o cuidado, toda a atenção, tem que olhar o tempo todo, não pode deixar sozinho. Quando você faz toda aquela parte inicial, chega um momento que o seu filho está autônomo, dono da vida dele, você transferiu valores para ele, você deu direção para ele, e ele vai seguindo uma vida que você termina não tendo mais preocupação com esse filho, e no final das contas esse filho lhe dá alegria e você passa a ter benefícios com isso. A empresa ela tem que seguir o mesmo fluxo. Você construiu uma empresa, não foi para ser um trabalho para você, não foi para você ser escrava, como eu já vi casos, meu Deus, se eu sair daquela empresa, se eu virar as costas, as coisas não acontecem. Eu já vi casos de pessoas que, inclusive, faturavam muito bem, mas não podiam virar as costas nem para desfrutar do dinheiro. Eu vi gente cancelando viagem com a família, porque se virasse as costas, o negócio ruía. Ai, meu Deus, eu não posso passar uma semana fora não, senão quando eu voltar o negócio vai falir. Por que isso acontece? Porque essas pessoas elas não organizaram o negócio. Elas não fizeram o negócio funcionar do jeito que tinha que funcionar. E aí o negócio fica dependente delas e elas escravas do negócio, sem poder sequer usufruir de tudo que o negócio gerou. E alguns aí, infelizmente, ainda vão cair num derrame ou no infarto, e essa é a mais pura verdade. Não estou querendo ser pessimista, nem dramático, nem fatalista, não. O que eu estou falando é verdade, porque eu já vi isso acontecer. Agora, eu conheço outras pessoas que, infelizmente, é a minoria, mas ainda bem que eles estão assim, para servir de exemplo para outros, que eles construíram, dedicaram, ralaram, criaram os processos, e hoje o negócio funciona muito bem, obrigado, sem precisar que eles estejam lá. E aí é que acontece a mágica da multiplicação. Porque se você tem um negócio que funciona sem que você precise estar lá, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar o negócio. Você não tem problema de montar novas unidades, de montar novas lojas, de atender mais clientes, de entrar em novos mercados. Por quê? Porque o negócio não depende de você. Agora, durante a pandemia, teve 4 alunos meus, alunas e alunos do Impacto na Gestão, que eles multiplicaram os negócios. Pessoas muito competentes, que queriam muito mudar o negócio, crescer o negócio, mas não faziam com um medo. Medo de quê? Meu Deus, se eu montar outra loja, se eu montar outra unidade, eu vou ter que trabalhar mais. Na verdade,
essas pessoas, elas não iam ter que trabalhar mais. Elas teriam que trabalhar mais no modo que elas estavam fazendo as coisas, que era o modo errado. A partir do momento que elas entenderam que podia delegar, formar equipe, multiplicar as forças através de uma gestão eficiente de pessoas, ter objetivos e metas definidas, atividades estabelecidas para cada uma das pessoas que trabalhavam no negócio, as pessoas bem treinadas, enfim, os pingos nos is, as casas organizadas, essas pessoas, em plena pandemia, elas abriram novas unidades. Então, assim, eu até aproveitei a sua pergunta para falar mais do que o que você me perguntou. Aproveitei a deixa aqui, a gente não perde nada, que a gente é atacante, centroavante. A bola que pula na frente do gol, a gente chuta, tá, Italiano? Agora, o fato é, você não consegue pilotar um avião sem controlar os seus indicadores, sem o seu painel de controle. Esse painel de DNS é o seu painel de controle. Para você pilotar, você precisa estar atento a ele todos os dias. Tá certo? Tem umas perguntas chegando aqui. Vamos lá. Deixa eu partir para essas perguntas aqui dos comentários. Fran, como criar uma boa imagem para o seu negócio? Inicialmente com pouco investimento para o marketing. No caso, eu sou autônoma, corretora. Depois, aqui alguém está perguntando sobre falar sobre gestão de pessoas e delegar funções. Eu falo já. Então, vamos lá. Olha a pergunta. Como criar uma boa imagem para o seu negócio, inicialmente com pouco investimento para o marketing? No caso, eu sou autônomo. Gente, quem está começando, e está começando pequeno, a melhor forma de você construir uma boa imagem, de você construir uma marca, é com a sua entrega. Todo mundo que era pequeno e que cresceu, mesmo sem saber que iria crescer, tinha uma boa entrega, tinha um bom produto ou um bom serviço. Qual é a desvantagem de quem tem um bom produto, um bom serviço e não faz um bom marketing? A desvantagem é que essa pessoa deixa dinheiro em cima da mesa. Por quê? Porque ela só vai vender de forma orgânica. Ricardo, me explica esse negócio de forma orgânica. Orgânica é o seguinte, seu vizinho te conhece, compra de você. Seu vizinho está muito próximo, e é óbvio que ele ia saber o que você faz, ou porque conversou com você, você tem um relacionamento, e ele viu o que você está falando, ele compra de você. Aí a segunda pessoa que vai comprar de você, ou é um outro vizinho, ou é uma pessoa que é amigo do seu vizinho, que viu o produto, gostou, experimentou na casa do vizinho e ficou sabendo de você. E aí você vai organicamente acontecendo. E aí talvez uma outra pessoa que mora numa outra cidade ou no outro bairro, ela nunca compre de você. Mas não é que ela não precise ou não é que ela não goste. É que ela não sabe que você existe. Por quê? Porque você não está fazendo marketing, você não está fazendo divulgação, você não está fazendo comunicação para atingir outras pessoas semelhantes ao seu vizinho que precisa do que você tem para oferecer, que gosta do que você tem para oferecer, mas não sabe que você existe, tá certo? Então, primeiro passo que vai fazer alguém crescer é uma entrega boa, seja um produto, seja um serviço, tá? Segundo passo é fazer marketing, principalmente nos segmentos que são parecidos com quem já é o seu cliente. Então, procure outras pessoas que tenham comportamento, perfil demográfico, socioeconômico, de renda, de estilo de vida, parecido com aquelas pessoas que são seus melhores clientes, e ofereça para essas pessoas. Até aí, eu não estou falando de gasto nenhum, de investimento nenhum. Eu estou falando de sola de sapato. Então, entrega boa e fazer oferta para um segmento de cliente específico. Então, tem muita gente que diz, Ricardo, eu quero vender mais. Tá, quem é o seu segmento de clientes? Não, todo mundo que compra de mim. Peraí, todo mundo que compra de você? Mas quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Onde elas moram? Que horas elas acordam? Tem filho, não tem filho? É homem, é mulher? Qual é a renda? Isso precisa estar muito claro. Só para vocês terem ideia, teve um dia que eu estava numa palestra, e aí eu estava
foi até no cinema essa palestra, foi curioso isso para mim, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra dentro de um cinema, tinha ali umas 150 pessoas, e aí no final acontece aquela filinha indiana ali, o pessoal vem parabenizar, eu adoro isso, inclusive, estou sentindo falta dessa dinâmica. E aí o pessoal chegou um cara que ficou lá no cantinho, esperou todo mundo sair, ele foi o último. Eu digo, ali tem alguma coisa, eu já conheço. O cara que fica ali, não quer falar na frente dos outros, tem algum problema. Ricardo, eu vendo acarajé e eu tô com um problema, eu não consigo escalar, não consigo aumentar as vendas. E aí eu fiz a pergunta, beleza, quem é o seu segmento de clientes? E aí ele falou, ó, são pessoas entre 30, 40, 50 anos, né? De 35 para cima é a idade do meu público. Eu digo, tá. E quais são os canais que você está utilizando para fazer divulgação para esse público? Ah, eu uso o Instagram. Estou fazendo postagem no Instagram. Aí Instagram, você está falando da família Facebook, né? Instagram, Facebook, não, só no Instagram. Eu digo, tá, beleza. Você está me dizendo que o produto que você vende é para um público de 40, 45, 50, 60 anos, é a prioridade do seu público, e você está anunciando num lugar onde a prioridade de pessoas que estão lá não são as pessoas da idade compatível com o seu público, que é o Instagram. A idade que você está falando são compatíveis com a idade da minha mãe, e a minha mãe ela não está no Instagram, minha mãe está no Facebook junto com a minha tia e junto com todas as outras amigas dela. Então, dificilmente você vai conseguir crescer divulgando para o público errado. Ele disse, nossa, Ricardo, eu não tinha me dado conta disso, eu não estava presente para isso. Então, assim, entrega boa, clareza do segmento de clientes, saber exatamente quem é o seu público, aonde ele está, o que é que ele faz para que você possa usar a comunicação certa, e aí você parte para fazer a comunicação. Ricardo, eu não tenho dinheiro para investir em marketing, né? Hoje em dia, você tem aí as redes sociais, você pode entrar para fazer vídeo explicando, produzindo conteúdo, tirando dúvidas das pessoas. Você vai conseguir, inclusive, atrair um público fazendo isso, levando instrução. Você consegue atrair um público que talvez precise do que você tem para oferecer, mas que nem sabia que precisava, ou achava que isso não era para eles. Então, é o que a gente chama de um público inconsciente do problema. As pessoas têm o problema, mas não sabem que elas têm esse problema, e procura os lugares onde essas pessoas que são o seu público estão reunidas e vai lá e se oferece para levar solução para essas pessoas. Seja numa reunião de condomínio, seja na reunião do sindicato, seja na CIPA da empresa XYZ, e aí você precisa cavar oportunidades. E aí esse é o caminho que você tem um gasto maior de energia, mas não tem gasto de recurso financeiro, e você tem também o caminho que é o caminho de fazer marketing utilizando todos os canais que forem possíveis para você, tá? Então, deixa eu ver a outra aqui. Fala mais sobre gestão de pessoas e delegar funções. Tá, vamos lá. O que é uma empresa, Ricardo? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Uma empresa, gente, uma empresa, ela nada mais é do que o conjunto de atividades. Uma empresa é um conjunto de atividades. E aí, a soma das atividades que são realizadas na empresa, elas vão gerar o resultado. Então, vamos fazer analogia aqui de uma empresa com um carro. Um carro, ele tem várias peças. Digamos que cada uma das peças do carro sejam as atividades da empresa. Do mesmo jeito que o carro precisa de todas as peças para rodar, para funcionar e levar você de onde você está para onde você quer chegar, sua empresa, para sair de onde está e gerar o resultado que precisa ser gerado, várias atividades precisam acontecer. E aí é que está o detalhe. Como uma empresa é um conjunto de atividades, as atividades elas precisam ser realizadas. Elas precisam ser executadas. Porque se alguma atividade ou não for realizada, ou for realizada da forma errada, o que é que acontece aí? A mesma coisa que acontece num carro. Se o carro estiver faltando uma peça
ou se aquela peça estiver com defeito, ele vai funcionar, mas não vai funcionar como deveria. E automaticamente isso pode ou fazer o carro não rodar, ou fazer o carro rodar de maneira que comprometa outras peças e gere um prejuízo maior no futuro. Só que tem um detalhe, quem executa as atividades da empresa? As pessoas. Então, de todas as atividades que você tem no negócio, essas atividades elas precisam ser executadas por pessoas. E aí, qual é o seu papel? O seu papel é entender quais são todas as atividades do seu negócio para que você chegue nos seus objetivos, na entrega para o cliente, na satisfação do cliente, no atendimento, no faturamento. E, com base nisso, você vai distribuir essas atividades para as pessoas, você vai delegar essas atividades. Então, a pessoa vai chegar lá, você vai dizer, você é o responsável por essas atividades. E aí você vai entregar aquilo e a pessoa está ciente de que ela será cobrada pelas atividades. Aí tem um outro ponto. Isso é uma ferramenta que a gente ensina lá no Impacto na Gestão, chamada descrição de atividades. Então, se todas as pessoas têm as suas atividades, sabem o que vão executar, a única coisa que você precisa agora é que as pessoas tenham as competências necessárias para executar aquelas atividades. Então, as pessoas elas precisam ser treinadas, preparadas para executar aquelas atividades. E aí é muito simples. O negócio vai funcionar do mesmo jeito que um carro anda com cada uma das peças. Agora, você não pode querer que um carro funcione bem se você pegar o pneu e botar no lugar do volante ou pegar o volante e colocar no lugar do pneu. Se você tem as peças no lugar errado, você não vai ter o desempenho que o carro precisa ter. Se você não tem as pessoas com capacidade plena de entregar aquilo ao qual as atividades foram delegadas para ela, entregar o resultado de cada uma das atividades, o que é que vai acontecer nesse momento? É a mesma coisa que você ter o carro com o pneu furado. O carro com o pneu furado, ele até anda. Porém, ele não anda como deveria andar e não cumpre a performance que ele deveria ter. Ricardo, qual o melhor momento para eu delegar? Vamos dizer que você está começando do zero, pequenininho, e aí foi crescendo e tudo mais. Primeiro que você tem que ter consciência de todas as atividades. Independente de você ser sozinho, você precisa saber quais são escrito, claro, todas as atividades do seu negócio. Porque senão, no momento que você for contratar o primeiro funcionário, sabe o que é que vai acontecer? Vão ser 2 correndo em volta do próprio rabo. Por quê? Porque as coisas não estão organizadas e aí vai ser mais um para ficar igual um doido dentro do negócio, correndo para um lado e para o outro e apagando incêndio. Porque ao invés de você trazer essa pessoa para lhe ajudar e dizer, olha, eu tenho todas essas atividades, quem eu estou trazendo vai cumprir essas atividades aqui, que é a primeira delegação que eu vou fazer. Para quê? Para tirar um peso das suas costas, para que você se dedique e faça melhor aquilo que você pode fazer e aquela pessoa possa fazer muito bem também aquela coisa que você talvez nem seja tão boa, mas você tinha que fazer, porque não tinha como contratar antes, mas agora que o negócio está crescendo, está faturando melhor, você consegue contratar e delegar aquilo para aquela pessoa, para que ela faça tão bem o que ela tem que fazer, como você faz o que você faz. Então, esse é o momento de você delegar. Precisou de uma terceira pessoa? Aí o que é que você faz novamente? Olha para todas as atividades do negócio e diz, eu agora vou contratar uma pessoa para que ela cumpra isso aqui. Eu já vi gente chegar para mim, Ricardo, vou contratar uma pessoa para fazer o marketing da minha empresa, para fazer as redes sociais. Tá, ok, você já descreveu o que é que você precisa dessa pessoa e o que essa pessoa efetivamente vai fazer? Não. Tá. E a pessoa tem bola de cristal? Aí, não, é porque, na verdade, a pessoa tem que saber, cara, do seu negócio a pessoa tem que saber? Não. Você que tem que saber o que você precisa. Para, inclusive, quando você for para o mercado buscar alguém para cumprir essa função dentro do seu negócio, essa pessoa cumpra bem a função e você não bote uma roda no lugar de um volante e nem um câmbio no lugar de uma maçaneta. Beleza? Então, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Como fazer para resolver problemas de fluxo de caixa? Maravilha. Como fazer para resolver problemas de fluxo de caixa? Gente, primeira coisa relacionada a fluxo de caixa é você utilizar 2 indicadores no seu negócio,
que são prazo médio de pagamento versus prazo médio de recebimento. Se você tem um prazo médio de pagamento curto, isso quer dizer, você compra e paga ali, tem que pagar à vista, prazo de pagamento 0, você compra, tem que pagar com 7 dias, e você tem um prazo de recebimento, que é o PMR, né? PMP, prazo médio de pagamento, PMR, prazo médio de recebimento. Se você tem um prazo médio de recebimento de 30, 45, 60 dias, sabe o que é que vai acontecer? Vai faltar dinheiro no seu negócio. Vai faltar dinheiro. Por quê? Porque você pega o dinheiro que você tem no caixa e gasta e vai receber isso muito depois. Tem empresas que fazem isso. Por quê? Porque faz parte do modelo de negócio dessa empresa. E ela tem um capital ali, dentro do negócio, que serve para financiar a venda a prazo para o cliente. Ela pode até comprar à vista, mas ela tem capital para financiar esse prazo para o cliente. Quem nunca ouviu nada disso que eu estou falando, o que é que acontece? A pessoa paga à vista, recebe a prazo, falta dinheiro, ela recorre ao banco. E aí, quando ela recorre ao banco, banco não é amigo de ninguém. Gerente de banco não é amigo de ninguém. Me desculpe você que é gerente de banco, está me ouvindo aqui, mas gerente de banco está preocupado com a meta dele, como você deveria estar com a meta do seu negócio. E aí, o que é que ele faz? Ele consegue uma linha de crédito para você. Só que essa linha de crédito, ela custa ali para você 2,5%, 5%, sei lá quantos por cento, e esse por cento é o que vai corroer o seu lucro. E aí, depois de X dias, você recebe o que você tinha que receber, paga o banco com um valor muito maior, e o que era para sobrar para a empresa, que é o lucro, termina não sobrando, porque parte desse lucro foi embora e ficou com o seu sócio majoritário, o banco, que foi a quem você recorreu. Então, gente, é preciso analisar muito bem o tipo de venda que você faz, o tipo de negócio que você tem e se é viável você dar crédito para o seu cliente. Se é viável você dar crédito para o seu cliente. Por quê? Se você dá crédito para o cliente, se você dá prazo longo para o seu cliente e você não tem crédito por parte do seu fornecedor, você vai ter uma asfixia financeira. E aí, no final do mês, Deus nos acuda, porque tem boleto para pagar, porque tem folha de pagamento para pagar, porque tem 10º, férias e tudo mais. E aí você está com a mão na cabeça, não dorme, a empresa que era para ser um sonho vira um pesadelo, porque você só trabalha e não tem nem como desfrutar daquilo que você está investindo. É o que eu disse, gente, empresa é para proporcionar uma boa vida para quem teve coragem de criar ela. Porque se não for assim, é melhor você ser o funcionário de uma empresa, porque você recebe todo mês e não tem os riscos. Então, se não é para ter um ganho maior, para ter uma vantagem maior, é melhor você ser empregado dos outros e não assumir esse risco, essa responsabilidade. Não estou querendo desestimular o empreendedorismo, longe de mim. Eu acho que o empreendedorismo é uma bênção, gerar emprego é uma bênção. Agora, eu não quero que ninguém infarte. Se você não tem preparo para isso, se você não está organizado para isso, é melhor você mudar de rumo e seguir outra linha. Ricardo, não, eu quero que as coisas aconteçam da forma certa. Pronto, procure instrução, procure orientação e vá fazer as coisas do jeito certo, vá quebrar a cabeça. Você não vai fazer isso a vida toda, é só uma fase, a fase do ajuste, a fase de colocar os pingos nos is, de organizar a casa e depois disso as coisas vão fluir. Tenho vários clientes que viviam uma vida que entrava no negócio 8 da manhã, saía 10 da noite e com aquela sensação de que, meu Deus, eu ainda deixei aí uns 4 leão para poder brigar com ele no outro dia. E hoje, essas pessoas estão conseguindo desfrutar da vida, curtir a vida. Eu tenho caso de gente que só ia na empresa uma vez por semana para fazer treinamento motivacional e fazer meditação com a equipe. Porque a vida ficou tão boa, essas pessoas hoje elas pedalam, elas remam, elas acordam com tesão na segunda-feira, porque é mais uma semana de realização. Então, o negócio que estava se tornando um pesadelo
virou uma fonte de realização, de satisfação, que o trabalho realiza. Agora, o trabalho realiza quando você tem retorno. Quando você não tem retorno, o trabalho ele vira um peso nas costas e que, às vezes, a pessoa está pensando ali como se livrar. Tá certo? Mais perguntas aí. Quem tem pergunta, manda que a gente está aqui para responder. Sim? Espera aí, o microfone está desativado. Deixa eu ativar aqui. Eu acho que você precisa ativar o microfone aí, André. Está desativado. Voltou. Pronto. Pronto. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual a melhor técnica para gestão de tempo? Existe uma técnica específica que a pessoa comece a trabalhar melhor essa questão? Vamos lá. Eu ensino no Impacto na Gestão, tem uma aula lá de liderança e delegação. E aí eu ensino pessoas, donos de negócios, meus alunos, que estão sobrecarregados e acham que não tem tempo para mais nada, a priorizar as coisas que precisam ser priorizadas. E eu até brinco, porque quando eu fiz esse exercício, algumas vezes, a primeira vez me apareceu um dono de negócio que faturava 600 mil por mês e que era um excelente transportador de malote para o banco. E aí ele perdia parte do dia dele levando malote para o banco. E ele parou de fazer isso porque eu fiz uma conta rápida com ele de quanto custava a hora dele e quanto custava a hora de um menor aprendiz. E a diferença era de quase 40 vezes mais no valor da hora, por baixo, eu fui modesto. E aí eu digo, quem está pagando essa diferença de valor? Quem está pagando essa conta? A empresa. Se você tem um profissional mais qualificado da empresa e que recebe melhor, se não recebe melhor, deveria. É porque tem alguma coisa errada. Mas o dono do negócio é quem deve ser melhor remunerado dentro do negócio. Se não é, tem alguma coisa errada. Então, você pega a hora mais cara da empresa e coloca para fazer o serviço mais supérfluo do negócio que qualquer pessoa que... Eu tenho uma sobrinha de 7 anos de idade que ela consegue levar um malote no banco com maestria e poderia ser remunerada aí por um pacote de como é o nome daquele negócio lá que é molinho? Eu esqueci o nome agora. Jujuba não, sei. Pronto, anywhere, que seja isso aí. E, então, gente, tem muito dono de negócio que dedica energia em coisas que não geram valor para o negócio. Teve um outro que apareceu e falou assim, Ricardo, tá aqui, ó, eu colocou como muito importante lançar nota. Fazer lançamento de nota no sistema e tudo mais. Recebe as notas do fornecedor e ele dá entrada na nota. Eu perguntei, quão bem você faz isso? Ele disse, de 1 a 4 eu faço nota 4. Eu digo, tá, e qual a importância disso para o cliente? Quanto isso importa para o cliente? 0. O cliente nem sabe que você dá entrada em nota. O cliente nem sabe, isso não gera valor nenhum para o cliente. Então, como é que você pega o seu tempo, que é o tempo mais valioso do negócio, e dedica 2, 3 horas para lançar nota, quando você poderia pegar esse tempo para estar prospectando novos clientes, montando estratégias, montando campanha, analisando indicadores do negócio para reduzir custos, melhorando a operação do negócio e a satisfação do cliente, ou dedicando tempo para fazer treinamento para a equipe. Aí depois o cara, não tenho tempo para treinar as pessoas, eu não tenho tempo para nada. Claro, você está levando uma lote no banco e lançando nota. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Então, assim, o que é que você tem que fazer? Você precisa listar todas as coisas que você faz, colocar tempo para aquilo ali, analisar quais realmente são estratégicas, relevantes e agregam valor para o negócio e quais podem ser delegadas.
E aí você pega aquilo ali e delega para que outras pessoas seja contratado. Gente, é mais barato contratar um menor aprendiz para levar malote para o banco e para lançar nota do que você fazer isso. É muito caro para o negócio pegar a mão de obra mais cara e mais qualificada do negócio para fazer coisas que não agregam valor nenhum para o negócio. E aí as coisas que agregam valor, que é medir a satisfação do cliente, criar uma pesquisa de satisfação, planejar campanhas ao longo do ano, treinar a equipe, não é feito. Quer dizer, o que é essencial para o negócio não é feito. Mas a titica de galinha do negócio é feita. Pelo amor de Deus, desculpa o termo, mas é porque dá nos nervos, sabe? É a lei do essencialismo, né? Exatamente, exatamente. Você não precisa fazer muitas coisas. Tem gente que tem a síndrome da ocupação. Eu não sei quem foi que plantou isso na cabeça das pessoas. Não, porque eu sou muito ocupado, porque eu faço, porque eu entro na empresa não sei que hora, saio não sei que hora. Cara, ontem eu trabalhei até 1h40, mas hoje eu acordei 9 da manhã. Então, eu fiz uma coisa porque era necessário, até porque apareceu uma situação imprevista e eu precisei dar um gás a mais, uma contingência, e eu fui até mais tarde, mas eu fui consciente. E hoje eu pude me dar o luxo de acordar um pouco mais tarde. E agora estou aqui, né, para trabalhar com vocês, para buscando entregar o melhor, ajudar da melhor forma possível e destravar em muita coisa para que vocês fluam e que o negócio de vocês tenha resultados e vocês sejam felizes, sejam realizados. Porque negócio é montado para gerar realização para as pessoas. Sejam vocês que são empreendedores, sejam as pessoas que trabalham com vocês. Eu respeito muito os empreendedores e os donos de negócios, porque o empreendedor ele tem um papel social deveras importante. Cada empreendedor que gera um emprego, ele está ajudando uma família. Se ele gera 2 empregos, ele está ajudando 2 famílias. Se ele gera 30 empregos, ele está ajudando 30 famílias. E a gente está trazendo abundância para a economia, porque esse dinheiro ele circula. Numa sociedade sem dinheiro circulando, a gente só tem problema, a gente só tem mazela. Quando você tem uma sociedade abundante, a sociedade melhora. Então, assim, eu respeito muito o trabalho do empreendedor e é por isso que eu me presto a fazer esse trabalho. Para ajudar quem eu acredito que pode ajudar e gerar impacto na sociedade. Porque, gente, pode ter certeza, todo mundo pode fazer tudo, mas se não tiver dinheiro circulando, as coisas não vão funcionar. Nem o governo consegue fazer nada. Porque se o empreendedor não paga imposto, não tem divisa. Se não tem divisa, não tem obra, não tem escola pública, não tem nada. Então, o papel do empreendedor é muito importante. E eu me presto aqui a ajudar para que o movimento das micro e pequenas empresas seja cada vez maior, para a gente não ficar só na dependência de grandes indústrias que cada vez mais tem muita tecnologia e contrata cada vez menos e mantém cada vez menos mão de obra. Então, minha amiga, é isso. Listar o que é prioridade e delegar o que não é prioridade. Delegar seja para terceirizado, seja para contratar alguém para freelancer. Se você fizer a conta, você vai ver. Tem uma aluna minha que, aplicando essa técnica, ela se livrou de 10 horas por semana. Gente, 10 horas por semana, a gente está falando de 40 horas por mês. Se a gente dividir por uma carga horária tradicional de quem trabalha como funcionário em empresa, a gente está falando de 8 horas por dia, 40 dividido por 8 dá 5 dias. A gente está falando de uma semana de trabalho a menos para ela. E aí, o que foi que mudou? Nada. Só melhorou o resultado dela. As pessoas que trabalhavam com ela se sentiram mais valorizadas porque passaram a ter mais responsabilidades e poder contribuir para o negócio. E ela teve tempo para estar com a família, para passear, para viajar, para criar novos negócios, como ela fez, montou um novo negócio, porque começou a sobrar tempo. Tem um stories lá no meu Instagram de uma piada de um aluno meu. Ele falou, Ricardo, cara, depois que eu comecei a implantar essas coisas, eu fiquei tão sem ter o que fazer, que eu ia para casa, almoçava, e era aquele almoço longo, comecei a ficar sem tempo. Aí eu peguei e disse, pô, vou fazer mais um filho, porque agora tá bom. Fiz mais um filho, aí também sobrou tempo, eu montei mais outro negócio, agora na cidade vizinha. Por quê? Porque antes ele vivia sufocado e porque agora ele está tendo tempo de fazer filho e montar empresa nova. Porque ele focou no que era essencial para o negócio e delegou todo o resto.
para quem é mais barato e dando oportunidade a outras pessoas. Sim. Obrigada. Vamos nessa, turminha. Vamos lá. Quem está aí, manda a pergunta que eu estou aqui para responder. Tem tempo de perguntar mais uma? Tem demais. Duas em um, então, tá? Como eu faço para aumentar as vendas e como eu faço para poder fidelizar? Tá, vamos lá. Como é que eu faço para... Vamos dividir esse negócio aí, tá? Aumentar as vendas tem formas, né? Tem duas formas de você aumentar as vendas. A primeira delas é você vendendo mais para o cliente que você já tem. E a segunda é você vendendo para quem ainda não é seu cliente. Você pode fazer uma, você pode fazer a outra, ou você pode fazer as duas. Vender mais para o cliente que você já tem é fazendo oferta para ele. Você precisa fazer oferta para esse cliente. Você precisa acompanhar a solução, a sua solução junto a esse cliente, e você precisa acompanhar a evolução do cliente em relação ao que você tem. Então, eu, particularmente, sempre acompanho o processo evolutivo. Eu tenho clientes em vários momentos. Eu tenho um cliente que está começando um negócio e eu tenho um cliente que já está com o negócio decolando e quer dar novos saltos. Eu acompanho esse cara em todos os momentos, e quando eu digo acompanho, mando uma mensagem, ligo, comento em alguma coisa desse cara e me faço lembrar. E sempre exploro como é que ele está. Porque quando eu faço isso, surgem novas oportunidades de eu continuar oferecendo, servindo, ajudando e dando suporte. Então, eu vou cuidando daquela pessoa ali ao longo da trajetória dela. Isso tem tudo a ver com o que eu falei aqui dos meus valores. Cuidar do sucesso do cliente. Vender para quem ainda não é seu cliente, né, que é a outra situação, consiste em você comunicar para esse público, é fazer marketing. Seja o canal que for, e aí você precisa identificar aonde o seu cliente está e quais os melhores canais para você... O cliente não, né? Potencial cliente. Identificar onde esse potencial cliente está e quais são os melhores canais para você utilizar para atingir e trazer gente nova, se fazer conhecer. O que não é visto não é lembrado. O que não é conhecido não é desejado. Então, você precisa aparecer para essas pessoas que precisam daquilo que você tem para oferecer. Então, para vender mais é por aí. É aumentar a frequência no cliente que você já tem e atrair novos clientes. Agora, para fidelizar, aí é outra história. Nem todo mundo consegue fidelizar o cliente. E eu diria o seguinte, você tem que seguir um passo a passo para fidelizar o cliente. Primeiro passo, ter uma entrega excelente. A sua entrega precisa ser a melhor entrega possível. Seja para o cliente que você já tem, seja para o cliente que chegou pela primeira vez. Principalmente, quando o cliente vem pela primeira vez, é o seu momento de marcar ele com uma boa entrega ou de criar uma frustração. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E aí, quando esse cliente vem e recebe uma excelente entrega, ele fica. Segundo, é que essa entrega ela precisa ser acompanhada de um bom atendimento. Não adianta você ter o melhor produto, você ter o melhor serviço e o seu atendimento ser ruim. A sua equipe não está bem treinada, não está preparada para entregar esse seu produto, esse seu serviço. Terceiro é fazer pós-venda. Depois que você entregou e fez ali o atendimento, o seu pós-venda é a oportunidade que você tem de detectar algum problema, alguma insatisfação, que o cliente nem sempre ele chega para você para reclamar, mas ele chega para todo mundo para falar que nunca mais volta porque não teve uma boa experiência com você. Então, faça pós-venda. Ligue para o cliente. Ricardo, eu vendo 3.000 unidades por mês. Cara, vende 3.000 unidades, escolhe ali 10 pessoas para fazer uma ligação, escolhe as outras, dispara
uma pesquisa de satisfação com um link plugado ali no Google Forms e vai ver o que é que está acontecendo, qual o nível de satisfação. E quarto é que a entrega, o atendimento, o pós-venda e tudo que você faz tem que ser embalado na melhor experiência possível ao cliente. Porque hoje, o cliente ele não vive só de produto e de serviço. Ele quer o seu produto, ele quer o seu serviço, mas tudo isso embalado na melhor experiência possível, de acordo com os valores que ele tem, de acordo com o que ele acredita, que você seja mais um provedor de soluções em todos os campos da vida dele, que você leve segurança, que você leve qualidade, que você leve diversão. Então, entenda quem é o seu cliente e preencha ele nas necessidades pessoais que ele tem, surpreendendo ele. Então, esse efeito da entrega tem que ter uma excelente experiência. Então, acho que é por aí. É por aí. Mais perguntas? Pode falar. Aí, com tudo que você falou aí, né? Nesse caso, eu sou um prestador de serviço. Eu sou um prestador de serviço na área de comunicação, tá? Como é que eu consigo criar uma esteira de produto, né? Porque quem presta serviço tem essa limitação. Como é que eu consigo criar? Como é o segredo para você criar uma boa esteira de produto, para você ir cuidando desse cliente que você está querendo fidelizar, vender mais para o mesmo cliente? Eu vou contar uma história aqui do impacto na gestão, tá? Eu, num determinado momento da minha vida, eu decidi que eu ia abandonar a vida de executivo, de trabalhar para as empresas e tudo mais, e não voltaria mais para esse mundo, apesar de ter idas e vindas, né? Eu fui por empreendedor, eu comecei a minha vida profissional no empreendedorismo, para não contar a parte da minha infância, mas fui emancipado para ser sócio de empresa e tudo mais. Depois saí para o mercado, depois voltei, montei um negócio, depois fui de novo para a empresa, trabalhar como profissional de empresa, depois voltei, montei negócio próprio. Então, eu tive idas e vindas. Nessas idas e vindas, chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu não trabalharia mais para uma empresa, mas trabalharia para várias empresas, como um prestador de serviço. E a percepção que eu tive foi o seguinte, eu digo, ó, as micro e pequenas empresas, elas não têm condições de contratar um profissional como um executivo, como eu era, que tinha um salário ali que às vezes não comporta, nem o dono do negócio tem aquela receita. Eu falei, beleza, as empresas, elas não têm condições de pagar um executivo, mas elas precisam de um executivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência da minha vida executiva e eu vou fazer transferência de conhecimento para transformar esses empreendedores em executivos dos seus próprios negócios. Então, foi isso que eu pensei. E aí eu parti, comecei ali com treinamento de Canvas, do treinamento de Canvas apareceram as consultorias, e um belo dia, uma aluna chegou para mim e falou, Ricardo, quando é que vai ter o Canvas 2? Eu digo, Canvas 2? Me explica aí esse negócio. E, novamente, pós-venda, conversar com o cliente, pesquisa de satisfação, entender para atender a necessidade do cliente. E aí eu perguntei, o que é que você fala de Canvas 2? Ela falou, não, é que no treinamento você falou alguma coisa de gestão de pessoas, você falou alguma coisa disso, daquilo, que eram coisas que não faziam parte do escopo do programa, mas como a bola foi levantada, eu, como bom centroavante, chuto para dentro. E aí eu coletei desses clientes o que seria um segundo programa. O que é que essas pessoas queriam a mais? E aí, conversando com o meu cliente, entendendo quais os problemas que eles tinham, conversando com as pessoas que já tinham passado pela consultoria ou principalmente pelo treinamento do Canvas na época, o que era esse algo a mais? Em cima desse algo a mais, eu criei o impacto na gestão. Então, o impacto na gestão não foi um produto criado porque Ricardo acordou um dia inspirado e disse, vou fazer um treinamento de gestão com esses e esses elementos. Não. Foi uma coisa que foi criada para atender a necessidade de um cliente que já existia, para atender uma dor latente. E aí depois veio o Lumino. Como foi que aconteceu o Lumino?
As pessoas já tinham passado pelo Canvas, já tinham passado pelo impacto na gestão e elas já estavam num nível muito bom de implantação, de gestão, e elas queriam estar próximas a mim para debater ideias. E daí surgiu a ideia de criar o Luminum. Então, tudo que foi criado, não foi criado porque eu acordei um dia e achava que poderia. Então, essa mini esteira de produtos, ela aconteceu, não foi porque eu cheguei e disse, eu vou entregar isso. Não. Aconteceu porque o cliente precisava. Então, para responder a sua pergunta, como eu vou criar uma esteira? Eu não sei. Quem vai dizer isso para você é o seu cliente. Você, de olhos atentos, de radar ligado e conversando sempre com o seu cliente, você vai entender os problemas que ele tem, que nem ele sabe que ele tem, e vai oferecer soluções para ele. Essa é a forma. Pelo menos a minha. Comigo deu certo. Tem uma questão aqui nos comentários, deixa eu ver. Ricardo, conta um pouco para a gente sobre o IPO. Olha só, é um negócio um pouquinho fora do escopo da gente aqui, né? IPO é a oferta de ações do negócio. É um termo em inglês, é uma sigla para um termo em inglês que é oferta das ações do negócio, é abrir as ações do negócio para o mercado. Não é uma coisa que eu trato muito aqui, porque o meu segmento de clientes está numa fase de se estabelecer e começar a crescer e multiplicar. Isso aí é para quem já está com um valor de mercado, né, um valuation bem alto. Mas, em resumo, a IPO cresci a minha empresa, tem um valor de mercado muito alto, então eu vou listar essa minha empresa na Bolsa de Valores. Para quê? Para captar dinheiro do mercado para crescer mais ainda. Então, é como se você pegasse parte das ações da sua empresa, do seu contrato social, entregasse ali para alguém em troca de dinheiro, para você colocar esse dinheiro no negócio e fazer esse negócio que tem um tamanho de X crescer para 10X. Você ganha e quem investiu ganha, porque as ações que ele tem, que eram de um tamanho X, agora é do tamanho de 10X. Multiplicou-se por 10 e quando essa pessoa vende essas ações, ela ganha dinheiro com isso, tá? Como eu consigo projetar minha empresa para isso? Cara, primeiro passo, você precisa fazer muito bem o que você faz hoje e você precisa que a sua empresa funcione de forma autônoma, sem depender de você. Então, se a sua empresa depende de você para funcionar, você numa régua, né, numa escala de 0 a 100, você está no 0. Você está muito longe de chegar nesse caminho. Então, primeiro passo é que a sua empresa funcione independente de você. Segundo, é que você precisa crescer num segmento que seja atrativo para que o seu negócio tenha valor de mercado. Quando você cresce, vem crescendo num segmento que tem valor de mercado, que o mercado está crescido, está crítico, aí você vai ser atrativo para conseguir listar. Mas aí a gente está falando, né, de alguns passos e de crescimento também, tá? Cara, você aconselha que todos projetem ou existem exceções? Sinceramente, isso é uma coisa que está um pouco fora do meu escopo hoje, né? A minha cabeça não gira no mundo das IPOs, né? No mundo das ofertas, das ações, porque com quem eu trabalho, e eu tenho me dedicado a trabalhar hoje, são com micro e pequenas empresas. O que eu tive mais perto disso aí, e ainda assim muito longe, foi quando eu estava ali envolvido em startups e tudo mais, porque empresa de tecnologia você consegue escalar com muita velocidade, mas a realidade é que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso no momento, tá? No momento. Por quê? Porque o meu foco ainda está na multiplicação, na construção, e com quem eu lido hoje, as pessoas estão no estágio que estão querendo que as suas empresas funcionem sem dependência delas. Então, é um estágio ainda um pouquinho diferente, como eu disse, na escala de 0 a 100, eu estou aí
trabalhando com pessoas que estão na escala de no máximo, aí 2. Então, tem muito chão para rodar. Mas, muito boa pergunta, principalmente para quem não conhecia nada disso, nem sabia que esse mundo existia. Isso aí já gerou uma curiosidade, ou as pessoas já ficaram cientes disso aí. Mais perguntas aí? Mais alguém? Se tiver, manda. Massa. Voltando aí para o nosso... Seguindo a lógica que a gente estava falando de vendas, fidelizar, e para aumentar o lucro líquido do meu negócio, quais são as sugestões de venda, de ajuda internos? O que é que você orienta? Ou tudo isso? Vamos lá. Como é que eu faço para aumentar o lucro líquido do meu negócio? Tem muita gente que se preocupa com o faturamento e esquece do mais importante, que é o lucro. Empresa boa não é empresa que fatura muito, é empresa que lucra muito. Não adianta você ter uma empresa que fatura R$1 milhão e tem um lucro de 5%. É melhor você ter uma empresa que fatura R$500 mil e tem 40% de lucro. Então, empresa não é sobre faturamento, é sobre lucro. E aí, as pessoas, elas não estão presentes. A maioria, tá? Pelo menos do que eu vejo no mercado hoje, elas sabem quanto faturam, mas nem todas sabem quanto lucram. E aí está um erro, porque a sobrevivência do negócio vem do lucro. Agora, o que é que eu faço, Ricardo, para aumentar o lucro líquido do meu negócio? Primeiro, aumentar o faturamento. Quando você aumenta o faturamento, o seu lucro ele tende a aumentar se a sua empresa estiver bem organizada e bem gerida. Porque não adianta você vender e vender mal. Tem gente que está vendendo e está vendendo mal, está pagando para fazer aquela venda. Ah, Ricardo, mas eu estou pagando para fazer essa venda porque é uma coisa estratégica, porque eu ganho em vários outros pontos. Beleza. Então, não é uma venda ruim, é um investimento que você está fazendo para ter um outro retorno. Mas tem gente vendendo mal. Então, aumentar o faturamento, quando você vende bem, a sua empresa está com os parafusos bem ajustados, isso vai fazer com que o seu lucro aumente, porque maior faturamento, o faturamento é com base no percentual ali, você tem o lucro é com base no percentual desse faturamento, mais lucro. Segundo ponto, reduzindo os custos. Gente, tem uma coisa que nem todo mundo está presente. Quando você faz uma venda de R$1.000, essa venda de R$1.000, ela tem ali impostos, tem os custos, provavelmente 30% desse valor vai se transformar em lucro. 30% desse valor. Então, quer dizer, de R$1.000, você teve 300 de lucro. Porém, quando você corta R$1.000 de custo, os R$1.000 viram lucro automaticamente. Muita gente está presente para isso. E às vezes as pessoas fazem o esforço para fazer venda ruim e esquece de ajustar os parafusos do negócio e fechar as torneiras para que a água que está derramando ali, né, os custos que estão jorrando, que as pessoas às vezes nem percebem, e está jorrando porque a operação não funciona bem, não tem processo, as coisas não estão bem ajustadas, a empresa está desorganizada, não tem gestão, está gerando essa corrosão do lucro. Então, primeiro passo, aumentar o faturamento. Se você vende bem, vai fazer com que o seu lucro aumente. Segundo passo é cortar os custos. Quando você corta os custos, aqueles custos eles se transformam em lucro, você aumenta o seu lucro. E terceiro é aumentar o preço. Quando você aumenta o preço do seu produto, você aumenta o seu lucro. Ricardo, mas é difícil aumentar o preço porque a concorrência, porque isso, porque aquilo. Gente, enquanto tem empresa que vende produto barato, tem empresa que sabe se posicionar, tem marca forte, vende bem e vende melhor. Então, o que você precisa é ou
entregar o melhor produto do mercado para que o cliente perceba valor. Se você já entrega o melhor produto do mercado e o seu cliente não está percebendo o valor, você precisa fazer um trabalho para comunicar o valor para esse cliente. Ou terceiro, você está vendendo para o cliente errado, que não dá valor àquilo que você tem para oferecer. E aí você precisa procurar o cliente certo. Porque não adianta você querer vender protetor solar para esquimó, o cara não precisa. Agora, se você vende protetor solar para quem é desprovido de melanina, que nem eu, e está no meio da praia, você vai cobrar quanto você quiser. Se eu puder pagar, eu vou pagar. E é questão só de eu ser qualificado, de eu ter o dinheiro para comprar aquilo que você tem para me oferecer. Então, gente, existem formas de você aumentar o preço, desde que você ou entregue mais valor, ou comunique o valor que você está entregando, ou posicione o produto que você tem para o cliente certo, que valoriza aquilo que você tem para entregar. Então, são as 3 formas que tem para você aumentar o lucro líquido. Aumentar o faturamento vendendo bem, porque se vender ruim, o prejuízo só é maior. Reduzir os custos, ajustando a operação, a organização, e custo é igual a unha, você tem que cortar todo dia. Por isso, é essencial você ter os indicadores, para você estar controlando através dos indicadores se as coisas estão dentro do estabelecido ou não. Se destoou, você vai analisar a partir dos indicadores e tomar uma ação, e aumentar o preço. Aumentar o preço, se posicionando, sendo a melhor marca, sendo uma marca forte, e as pessoas tendem a pagar mais pelaquilo que elas percebem que tem mais valor. Ok? Então, turminha, maravilha. Aí tem, acho que tem mais um aqui na caixa de perguntas. Ricardo, qual a importância das empresas terem um organograma? Um fluxograma com o caminho do cliente na empresa gera mais clareza no papel de cada função dos funcionários? Vamos lá, são 2 coisas diferentes, né? Fluxograma, desculpe, organograma serve para mostrar quem é quem e quem está subordinado a quem tem responsabilidade, quem tem autoridade. Então, a ferramenta visual para mostrar ali quem é quem, em que lugar. E o fluxograma é uma ferramenta para mostrar como a empresa funciona. Como bem dito aqui, né? Qual o papel de cada um. Como eu disse, uma empresa ela é um conjunto de atividades, só que essas atividades elas não são feitas de forma aleatória. Existe um processo, existem etapas. Então, depois que você faz a etapa 1, você vai para a etapa 2, vai para a etapa 3, desde das entradas no negócio até as saídas, que é saída para o cliente. Então, existe um passo a passo, uma receita de bolo de como a sua empresa funciona. E o fluxograma é uma excelente ferramenta de comunicação visual para que você enxergue essa receita de bolo etapa a etapa. Então, de fato, muito, muito, muito importante. E a Gilan está falando aqui, impacto na gestão, consegue me ajudar nisso aí? Com certeza. Então, qual é o papel do impacto na gestão? O papel do impacto na gestão é você ter clareza de objetivos, saber quais os objetivos do seu negócio, aonde você quer chegar, como você quer chegar, que resultados você quer ter, e aí vem a gestão eficiente de pessoas e a gestão do negócio, que é como eu faço para chegar lá e como as pessoas vão me ajudar a chegar lá, com as descrições de atividades de cada uma das pessoas, com a definição das matrizes de competência, com os procedimentos que são criados para cada uma das atividades do seu negócio. Então, esse é o papel e é para isso que o impacto na gestão existe, tá certo? Boa pergunta, viu? Turminha, mais alguma pergunta, comentário, feedback? Me falem aí o que é que vocês têm para me falar. Cara, que aula top, viu, velho? Muito boa mesmo, velho. Muito bom o conteúdo muito rico aí, viu, gente? Isso vale muito dinheiro, isso aí, essas dicas aí que o Ricardo tá dando. Anotem tudo direitinho e apliquem que dá certo. Eu sou prova viva disso. Eu perguntei aí do impacto na gestão, mas eu já sei a resposta. Eu ajeitei muita coisa na minha empresa com impacto na gestão. Sou um case de sucesso.
Maravilha, Girlan, maravilha, cara, muito bom. E muito bom ter você aqui com as perguntas, essa energia, esse bate-papo que a gente tem tido aqui nesses encontros. Então, obrigado, estou muito feliz aqui com isso que a gente está fazendo. E, de fato, cara, é muito bom estar sempre esclarecendo sobre essas coisas aqui, principalmente porque cada pergunta que é feita, a gente termina ficando um pouquinho mais presente para algo que a gente pode melhorar, que a gente pode executar ou que a gente pode ajudar alguém. Maravilha, maravilha. Mais alguém aí? Comentários, questões e tudo mais? Não, eu quero agradecer. Vou deixar a Andrea falar. É só agradecer mesmo. Como você falou no início, né, que às vezes uma pergunta de alguém acaba esclarecendo várias coisas e abrindo também várias outras dúvidas. E foi muito legal. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite também, Otaviano. E estarei sim nas próximas. Boa noite para todos. Maravilha, maravilha. Gente, obrigado a todos pela presença. Esse foi aqui mais um episódio do Café Impacto na Gestão. Adorei as perguntas, adorei a troca com vocês, a inteligência coletiva que a gente gerou. E nos próximos dias tem mais. Os outros episódios estão aqui. Inclusive, eu vou colocar um link aqui para quem está assistindo a gravação desse encontro. Eu vou colocar um link aqui nesse vídeo para os próximos episódios que você vai conseguir clicar. Se você não viu, você vai conseguir ver os próximos, tá certo? E é isso aí, turminha. Mais aqui alguém falando obrigada, show de bola. É isso aí, vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Conto com vocês aqui. Tragam seus amigos empreendedores, suas amigas empreendedores, donos e donas de negócio. Vamos fazer essa turma aumentar para ter mais qualidade, se ajudar mutuamente e crescermos juntos, tá bom? Grande abraço, obrigado a todos vocês. Vamos que vamos e até o próximo encontro, gente.